Já estamos aqui em direto no canal Luz e Consciência com Hélder Correia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Esta hora em Portugal são 16 horas, Brasil são 12 horas, meio-dia. Pode haver pouca gente, mas o intuito aqui com a minha convidada, que já vou apresentar, é trazer conteúdo, partilhar conhecimento sobre este tema que me envolve a mim e à convidada. Uma convidada especial. Quero agradecer ao Diego Roque, que é um amigo que temos em comum, que foi graças a ele que eu conheci o trabalho da Liliane. E eu confesso que eu fiquei ali assistindo as entrevistas da Liliane, porque traz conteúdo que eu gosto muito, coisas que agregam, que eu não sabia ou não aprofundei tanto. Portanto, ela é autora do mais recente livro, eu acredito, que Projeção Astral, O Despertar da Consciência. Vamos falar sobre isso e muitas coisas mais. Temos pessoas em comum que nós gostamos bastante. E eu vou trazer já para aqui, então, a minha convidada especial, Liliane Moura. Olá, Hélder, tudo bem? Olá, Liliane, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde para vocês, né? Para nós é boa tarde. E aí, bom dia. Está quase chegando aí a tarde também. Boa tarde também, a partir do meio-dia, boa tarde. E o tempo aí, está bom? Sim, está ótimo, está um dia super gostoso. Primeiro, quero agradecer o convite, que é um grande prazer estar aqui com você e com todas as pessoas aí de Portugal, aqui no Brasil. E vamos falar aí um pouquinho sobre, né, a projeção da consciência, a projeção astral, o que mais você quiser perguntar, o que eu puder responder. Isto que a gente tanto gosta, não é? Esta paixão que nós temos, não é? Acredito que ambos. Liliane, eu quero começar pelo início. Então vamos falar assim das primeiras projeções, quando é que começou a ter conhecimento do que é que estamos a falar, como é que surgiu este segundo nascer. Eu acredito que é um segundo nascer quando nós tomamos consciência, não é? Sim, da espiritualidade. Exato. Como é que ocorreu, Liliane? Falou muito bem, é um segundo nascer mesmo. E é um eterno renascer. Cada saída, cada experiência que a gente tem é um renascer, na verdade, né? É um contínuo. E para mim, Hélder, começou com... Eu vou falar olhando para a câmera que fica mais fácil para as pessoas. Para mim, começou aos 12 anos de idade, onde eu tive minha primeira experiência com lucidez, que eu me lembre, foi aos 12 anos de idade, onde eu me vi fora do corpo, mas até então não tinha saído totalmente, eu estava em paralisia noturna, em paralisia do sono, ou conhecido como catalepsia projetiva, que é um estado intermediário da desconexão, né, dos nossos corpos sutis com o nosso corpo físico. Então, a nossa consciência acaba que despertando exatamente no momento da desconexão. Então, ela fica naquela confusão, eu estou dentro do corpo, eu estou fora do corpo. E vem aquela paralisia mediante a desconexão do sistema nervoso com os nossos meridianos ou nadis energéticos, que é a cópia espiritual, vamos dizer assim. E isso faz com que a gente paralisa. E nesse momento eu estava ali parada, querendo gritar, querendo falar. Para mim, eu estava de olhos abertos, olhando o quarto, e eu me virei. Logo um pouco eu saí, flutuei, mas não foi por vontade própria. É como se alguém estivesse patrocinando esse evento, vamos dizer assim. Mas não sentia que era eu que estava dominando o fenômeno. E eu me virei e olhei para o meu corpo na cama. E eu estava num quarto com umas primas minhas, no sítio do meu pai, numa cidade aqui pequena de São Paulo. E eu olhei, eu falava, morri. Eu morri, minha mãe vai acordar, vai me ver morta, coitadinha dela, né? Vai ficar triste. O que eu faço agora? Antes que eu ficasse nervosa, eu senti alguém me tirando do quarto. E eu passei pela porta, transpassei, na verdade, pela parede, pela porta, e aí fui direto para a varanda do quarto, né? E onde eu tive uma experiência não com seres espirituais, mas sim com seres de outros planetas. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais assim de me levarem para dentro de uma nave, mas eu perdi a lucidez, perdi a memória, não que eu tivesse perdido, mas que eles que não quiseram que eu me lembrasse, era só até esse momento. Eu só me lembro de subir. Mas com que idade é que foi isso, mais ou menos? 12 anos. 12 anos. Pô, incrível. Logo assim, a primeira projeção lúcida, assim tão impactante. Sim. Você encarou isso com naturalidade já na altura? Ou... Então, engraçado, Hélder, porque eu não encarei com naturalidade a experiência da catalepsia. Eu encarei com naturalidade quando eu cheguei nessa nave, porque quando eu saí, um tubo azul me preencheu e eu fui puxada para cima. Hoje eu entendo que é abdução extrafísica.
em espírito, né? Em psicossoma. Sim. E eu, quando cheguei na nave, eu cheguei de joelhos e vi 2 seres grandes, humanoides. E eu não senti medo, era uma coisa assim natural, porque antes, uma meia hora antes, eu estava lá na piscina, não sei como é que se fala em português, é piscina também? Piscina. Eu estava na piscina, era quase meia-noite, eu gostava de ver as estrelas, estava eu, meus irmãos, meus primos, e numa hora dessas todos foram dormir, eu ficava lá sozinha, deitada na cadeira de espreguiçadeira, olhando o céu. E nessa hora apareceram muitas estrelas, para mim eram estrelas grandes, se movimentando, fazendo movimentos que não eram movimentos de avião, de helicóptero, de satélites, eles faziam movimentos circulares, se juntavam e voltavam, fazia zigue-zague, eram mais de 10, 15, não me lembro, mas eram muitas. E aquilo foi impactante no sentido de que eu não fiquei com medo, era como se eu soubesse quem estava lá dentro daquelas pequenas estrelinhas. E de repente elas começaram a aumentar, como lua cheia, e se movimentar assim. E para mim eram seres que estavam lá dentro. Eu pensei, nossa, oi meus amigos, imagina, criança. E eu senti medo. E depois eles desapareceram, fiquei mais um tempo e desci para o quarto. Foi aí que eu tive a primeira experiência. Então, eles estavam meio preparando para a primeira experiência, que eu me lembre, sendo com eles. A partir desse momento, eu comecei a ter mais experiências aí com seres extrafísicos, com amparadores ou mentores astrais, né? A gente chama, a nomenclatura é vasta nisso, né? Colega astral, anjo da guarda, não importa o nome. Mas são seres que estão ali caminhando com você também, no mesmo propósito de vida, te passando algumas coisas legais e trocando com a gente também experiências do nosso lado também, daqui para lá. Né? Não é só de lá para cá, é um intercâmbio, né? Isso que eu aprendi que é muito bacana. Liliane, e essas esferas que você falou, isso que você viu e que associou que fosse você sentia que tinha ali seres dentro? Então, era como se fossem naves, ou seriam consciências, orbes? Não eram orbes, eram naves. Hoje naves. Eu sei que eram naves porque, da forma que eu tenho hoje muitos avistamentos, né, são igualzinho. Então, eu sei que hoje essas são naves. Orbes são diferentes. Já vi orbes, já vi sondas também, conhecidas como canéplas. Então, eu já tive muitas saídas em campos e em grupos, né, e sozinha também. Acabei de chegar de uma viagem agora, onde eu fiz também um contato interno com esses amigos, e foi muito bacana, e foi mais ou menos parecido com o que eu tive com 12 anos, mas com menos quantidade, eram 8, na verdade. Então, é uma meditação que a gente faz de aproximação, de contato com eles, não para você perguntar, querer saber as coisas, não, mas é uma troca de sentimento, você está compartilhando a tua vida com eles, assim, oh, tudo bem? Nossa, que saudade, estou aqui. Então, é uma coisa bem bacana, sabe? E junto com isso, vem aquela intuição, vem aquela coisa de propósito mesmo. O que você quer fazer com isso? Pois. Ah, legal, vi lá, 8 naves, e aí? O que eu vou fazer com isso? Como dar continuidade nisso, numa manutenção, para que isso gere um esforço da sua parte também, para você entender o processo e poder ampliar essa amizade com eles? Quando eu falo com eles, também não é só o lado de extraterrestre, né? Tem um lado espiritual. Sim. Os nossos amigos espirituais também, né? Que são amigos deles e está todo mundo junto no mesmo grupo. Então, tem que ter uma manutenção, mas dentro da manutenção tem que ter um propósito para isso. E o propósito é compartilhar quem você é, com quem eles são, e disso fazer um conjunto para que a vida se torne uma coisa mais, uma maneira de sentir muito mais profundo nas trocas das relações humanas aqui. Eu acredito que o propósito da gente olhar para eles é trazer um pouco também dessa relação aqui embaixo. Entre nós. Primeiro com a gente, né? Internamente, de reconhecer nossas carências, nossos gatilhos, nossos potenciais de realizações, e aí depois você olhar o outro de uma forma empática, né? Então, eu tenho visto que é dessa forma esse contato, sabe, com eles. Nossa, pô, eu não estava a contar com um relato tão profundo, Liliane. Eu fico muito curioso no que toca a isso, porque eu pronto, as minhas projeções, eu tenho ali um contacto com amparadores, mas de uma maneira muito sutil, algo para eu perceber, nunca foi algo assim vívido que eu pudesse falar ou que trouxesse a memória, mas eu fiquei muito impactado agora com este relato, e foi interessante você falar que através de ver algo
que é de fora, entre aspas, melhora tudo o que percebemos de dentro, entre nós, não é? Toda esta relação entre nós, que ainda hoje em dia tem muita coisa para resolver aqui dentro, não é? Nossa, demais, demais, Helder. E hoje na internet tem muita coisa, né? Você liga a internet, nossa, você fica até perdida. Eu não costumo olhar muito porque eu prefiro ir mais pelo que está dentro de mim, a minha intuição, a minha sensação, as minhas conexões. Então eu não fico. As pessoas perguntam para mim: você conhece isso, você conhece aquilo, você já ouviu falar dessa raça? Você já ouviu falar de amparador assim? Gente, desculpa, não. Comigo acontece de forma assim, mais individual. Sim. Tem nomes que eu conheço que tem na internet aí, tem nomes que, sim, nossa, não vou nem comentar, mas nunca ouvi falar. Então eu vejo que tem muita coisa, mas não quer dizer, se eu nunca ouvi falar, que não exista. Certo, cada um tem a sua experiência. Mas tem muita desinformação também, a gente sabe, né? Tem muita desinformação. Liliana, e você sentia que esses seres, você já conhecia esses seres de alguma forma, sentia que já estava predestinado na sua vida passar por essa diferença, essa etapa nova na vida, que é uma coisa que muda o paradigma totalmente, não é? Sim, totalmente. Eu sinto hoje, na época eu não sentia, o que eu sentia na época é aquilo que eu falei. Nossa, que saudade de vocês, são meus amigos. Mas sem contexto, sim, sem uma referência, sem provas de nada, porque eu não sabia o que eu estava sentindo, mas eu estava sentindo. Então, para mim, desde criança, foi muito importante tudo que eu estava sentindo, e não o que as pessoas estavam dizendo. Então, para mim, olhar para aquelas estrelas, né, se movimentando, eram amigos meus que estavam lá dentro, amiguinhos, conhecidos. Eu falava, não estou sozinha, como se eu soubesse que aqui fosse uma estadia momentânea, mas que ali também existiu já encontros, seja lá no passado, no presente, no futuro, não importa que realidades, mas que o tempo é diferente, né? Tanto no plano espiritual quanto para esses seres tecnológicos. Então, para mim foi um intercâmbio ali de coexistência de tempos e de sentimentos ao mesmo tempo. Então, eu me senti feliz de vê-los e sentia que tinha alguma coisa entrelaçada entre as nossas vidas. E aquilo eu comecei a trazer para a minha vida, e tanto o lado espiritual com os mentores, eu também, como você, eu nunca tive assim, tete a tete, né? A gente fala aqui no Brasil, tete a tete, de conversar com espíritos fora do corpo. Naquela época não existia isso, eu só sentia a presença deles, às vezes eu escutava alguma coisa. Depois de muitos anos que eu eles começaram a se manifestar, né, espiritualmente, extrafisicamente, e aí eu comecei a ter uma relação mais próxima, com mais consciência, com mais lucidez. Mas até hoje varia muito esse encontro com eles, né? Quanto mais, eu tenho percebido, Helder, quanto mais você está nos estudos, está na dedicação, na determinação de fazer esse trabalho bacana, mais você não precisa de provas, mais você não precisa vê-los, constatar qual é o seu nome, de onde você vem, você entende? O que é aquela coisa que não é o mensageiro importante, sim o que você recebe de mensagem, de mensagem. Isso é o mais importante. Eu acho que até eles próprios notam isso, porque eu também confesso que quando eu ando mais ligado nos temas e nos estudos e tudo, surge mais a certeza do que quando me desligo, e às vezes lá surge uma projeção mais lúcida, e não é por aí realmente, eu concordo com a Liliana. Liliana, portanto, 12 anos começou a ter essa experiência incrível, que nos contou, e que eu agradeço por compartilhar. Depois começou, digo eu, o estudo, a procura pelo entendimento. Depois, mais tarde, depois dos 12 anos, começou a querer aprofundar, estudar, não? Isso foi mais tarde? Era difícil, Helder. Na minha época, pelo menos eu não tinha acesso, né, sobre esses temas, acesso a bibliotecas, a livros. Então, foi difícil eu conseguir alguma coisa diferente do nosso amigo, né, do Wagner, que é um grande amigo assim de coração mesmo, né, nosso amigo em comum. Ele já desde criança, né, sempre buscando, sempre indo atrás e tendo acesso a esses livros, aos nomes, e trabalhando em centro espírita e fazendo desobsessão desde criança, né? Então, assim,
comigo foi diferente. Eu não tinha acesso, e eu nasci numa família muito católica, né? Mas isso não justifica. Mas eram outros tempos. Eu estudava em colégio de freira, então tudo era diferente. Imagina se você vai contar que você teve uma experiência fora do corpo. Claro, claro. Era difícil você falar isso com as pessoas. Mas eu tinha algumas amigas em comum na escola que também passavam por essa sensibilidade. E a gente trocava em off essas experiências. Mas foi só com 18 anos que uma prima minha me deu um xerox de um livro do Robert Morrow sobre o fio de prata, né, o cordão de prata que unia o psicossoma ao corpo físico. Ela falou, Lili, é isso aí que você sente. Olha aqui, leia, eu xeroquei para você, que naquela época era difícil escanear, né? Não tinha essas coisas, computador. Sim. E aí eu comecei a ver que realmente eu não estava louca, que realmente eu tinha experiências que outras pessoas também tinham. E meu irmão começou a ter junto comigo. Meu irmão é 1 ano mais velho que eu e começou a ter os mesmos sintomas, mas ele tinha muito mais medo do que eu. E aí começaram o meu irmão mais velho começou a me levar em centros espíritas também, e eu comecei a entender mais esse processo, mas não falavam muito experiência fora do corpo, falavam que eu tinha que fechar meu corpo, que isso estava com o corpo aberto, que eu poderia pegar alguma interferência negativa. Eu falava, gente, mas não tem nada a ver isso. Aí minha mãe me levava para tomar passe. Né? Você já tinha essa visão espiritualista, já ampla dos temas, não é? Já tinha essa... Sim, essa porque certeza. Uma coisa que eu lia muito era Ramatiz, os livros de Hercílio Mais, que é um médium que psicografava sobre o espírito Ramatiz. Então, eu já gostava disso, eu gostava do plano espiritual, gostava dessas coisas. Eu lembro que esse livro meu, ele tinha um furo no centro do livro, porque era tão velho, que tinha, a traça comeu, e ele tinha um buraco, e eu não conseguia ler aquela parte do livro interno. E eu guardei esse livro muitos anos. E aí comecei a estudar, escola, faculdade, namorar, casar, ser mãe, né? Aí depois eu me divorciei. E aí, quando eu me divorciei, foi com 33 anos. Mas, na verdade, antes dos 33, quando eu me casei com 26 anos, eu tive uma experiência novamente, mas aí uma experiência física, com um desses amigos das estrelas, né, que a gente pode chamar, né, dos extraterrestres, que eu tive um episódio que eu estava em alto mar, e eu quase morri afogada, eu estava num jet ski, e ele ele se materializou para me salvar que meu corpo estava sendo levado para alto mar e o jet ski para a costa. Então, aquela energia que eu senti que desceu sobre mim, uma luz muito forte, muito clara, eu estava com roupa de neoprene, então eu boiava, assim, olhava para o céu, aquela luz desceu sobre mim, e eu pedi, foi a primeira vez que eu pedi uma ajuda, pedi e prometi que eu não ia mais sair sem colete de salva-vidas, que eu estava sem colete. Foi uma irresponsabilidade da minha parte. E aí eu senti algo me puxar pela roupa, me levantou, eu fui flutuando por um barco pequeno, um pequeno bote pequeno, ele me colocou ali, e ele não olhava para mim, ele não falava comigo, ele não respondia as minhas perguntas, eu agradecia, eu falava obrigada, ele nem olhava para mim, e me levava em direção ao jet ski, mas só que o barco não saía do lugar. E o jet ski, que estava quase na costa, desmaterializou ali, e foi rematerializado do lado do barco onde nós estávamos, em alto mar. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso aqui não é nada físico de pescador que estava aqui, porque não tinha ninguém em volta, e ele era muito grande, muito grande. E quando eu saí do botinho, eu afundei na água, levantei para pegar o jet ski, já não estava lá. Nem ele, nem o barco, nem em volta, indo embora, nada. Então, foi uma experiência que eu estava meio que em recesso projetivo até então, porque eu estava vivendo minha vida de casado, de toda aquela parte do que eu vim de escolhas para viver, e eu tinha algumas recessões de projeções, pararam de acontecer. E aí isso foi o momento que começou a trazer à tona novamente as experiências fora do corpo. Eu comecei a ver seres no meu quarto, eles me tiravam do corpo, me ajudavam, eles começaram a me mostrar coisas das escolhas que eu tinha feito no período intermissível entre vidas, para essa vida.
coisas que iriam acontecer dali a pouco. E aí as coisas foram acontecendo. Eu falei, nossa, o que é isso? Até então eu não conhecia o Wagner, não conhecia nada de... Nunca tinha feito cursos, nada. Só leituras, assim, da espiritualidade em si. Sobre o Ramatiz, Allan Kardec, André Luiz, Chico Xavier, coisas desse ponto, assim, mais espiritualista nesse sentido. E aí foi quando eu me separei e um primo meu me levou para um lugar que ele falou, você precisa conhecer uma pessoa maravilhosa, carioca, do Rio de Janeiro, fala a nossa linguagem, um cara descolado, muito bacana, ele fala exatamente as coisas que você faz. Falei, tá bom, vamos lá, né? E eu fui, a palestra estava lotada, lotada. E era num local antes desse que nós estamos aqui no Ipiranga, era outro local. E eu lembro que eu não vi o rosto dele, eu tive que sentar numa escada, porque tinha tanta gente, eu falei, não vou perder, eu vou ficar só ouvindo ele. Aí eu sentei ali quietinho, comecei a ouvir, falei, nossa, tudo que ele está falando é o que acontece. Achei um local, é aqui que eu vou ficar. E aí, quando acabou a palestra, eu desci, as pessoas estavam indo embora, eu desci para conversar com ele. E aí foi um encontro, assim, de almas, realmente. O Wagner é uma pessoa que mora no meu coração eternamente, é um grande amigo, e até hoje, né, a gente faz parte aí do grupo de estudos dele, a gente faz um trabalho de assistência espiritual também, com amigos maravilhosos que faz parte desse grupo todo, e é isso, né? E aí eu comecei realmente a entrar fundo na espiritualidade, foi quando no ano 2000 que eu comecei, isso foi em 95, 96, no ano 2000 eu decidi, de tudo aquilo que eu estava vivenciando, estudando, fui conhecer um pouco do Valdo Vieira, conheci o Alberto Cabral, que também fazia parte do IPPB, do Wagner. Aí eu comecei a ter aquela vontade de passar isso para as pessoas também. Foi quando eu vi, fora do corpo, um espírito apareceu para mim, um amparador, e jogou folhas em branco, assim, em cima da minha cama. E eu olhei aquelas folhas, eu falei, o que é isso? E ele falou, você vai preencher. Eu achei que fosse para escrever um livro, né? Sim. Na verdade, não. Era a apostila de um curso. Quando eu vi, estava pronta a apostila. E aí eu comecei a ministrar os cursos no ano 2000 e não parei até hoje, né? É um trabalho que eu faço com muita alegria, muita vontade mesmo de passar, né, o percurso todo que eu tive e tenho até hoje e ainda tem muito que aprender. E é um percurso incrível, eu estou aqui, eu estou a adorar ouvi-la e já tenho aqui muita gente aqui, vou cumprimentar aqui quem já chegou aqui à live, aqui ao lado, diz olá a todos, Sidney diz boa tarde, Anabela, boa tarde, Luís Fernandes, que eu acredito que é de Portugal, o Diego, nosso querido amigo comum, Diego. Obrigada, Diego. Eu quero agradecer ao Diego por ter-me falado dele. Diego e o Wagner, né? Ele e o Wagner, quero agradecer os dois. Querida Priscila, do canal Bosque Sagrado, o Júlio Sacracenda. Eu às vezes digo Sanda, Júlio Sacracenda, depois ele me mata. É Júlio Sacracenda. Liliane, depois de ter essas primeiras experiências, com 12 anos, você falou que teve esse período em que não tinha nenhum tipo de experiência, mas você guardou dentro de si, com certeza, mesmo não contando às pessoas, porque eu passei por esse momento aqui, ainda agora, aqui em Portugal, não é algo que se possa falar com toda a gente. Mas é interessante que se tinha a certeza daquilo, guardou, mas torna-se se calhar um pouco... Não é sufocante guardar coisas... Sei lá, que nós... Aquela vontade de partilhar com o mundo, não é? Porque são coisas que mudam completamente tudo o que a gente pensava que era a vida, não é? A vida muda completamente. Afinal, existe uma continuidade, existiu uma história antes, e esse processo nunca foi algo que mexeu com o seu psicológico, essa altura em que não partilhava com ninguém, nunca foi algo... É uma coisa que me incomodava, eu tinha poucas pessoas, poderia falar 2 amigas em que eu compartilhava sobre isso, mas era bem difícil, e isso era uma coisa que, para mim, era como se eu tivesse que abafar algo em mim, e que não pudesse vir à tona, não pudesse florescer, né? Então, eu tinha
Aí eu não tinha experiência, mas eu comecei a comprar muitos livros, comecei a ler muitas coisas, e aí eu comecei a perceber que não era só o fato de eu não ter as experiências fora do corpo, ter entrado numa recessão projetiva, mas eu tinha coisas pontuais. Então, nessas recessões, aconteciam coisas pontuais que hoje eu sei que eram coisas para marcar um período da minha vida, porque lá na frente, que seria aos 33 anos, aquilo ia fazer diferença. Por exemplo, vou contar uma passagem. Eu tive um amigo que ele morreu num acidente de carro. Então, com 20 e poucos anos, ele se acidentou. Eu estava numa cidade do interior de São Paulo com a minha mãe, passando um final de semana. Eu saí do corpo e eu fui levada num hospital. Nesse hospital, num corredor comprido, ele apareceu com uma roupa de festa, uma calça preta, uma camisa branca, super chique, né? E ele estava segurando um neném, um bebê de 6 meses. Eu soube de 6 meses porque eu perguntei. Ele veio com o bebê e me entregou o bebê. E eu falei para ele, o nome dele era Eber, né? Parecido com Helder, né? Eber. Parecido. Aí eu falei, Eber, quem que é essa criança? Ele falou assim, essa criança morreu. E você vai saber quem é ela. E ele me entregou e eu segurei essa criança. Eu falei assim, e você? Por que nós estamos nesse hospital? Ele falou, eu vim me despedir de você. Isso foi de sexta-feira para sábado. A festa havia sido na sexta, o acidente também. Eu falei, mas despedir por quê? Eu falei assim, porque eu não estou mais aqui, mas você também vai saber. Eles estão pedindo para eu falar isso para você. E nós, em vida, não tínhamos essa conversa sobre espiritualidade. Ou seja, os amigos espirituais usaram ele para que fosse uma coisa marcante na minha vida nesse momento. E aí eu acordei. E falei, nossa, que sonho estranho. Eu voltei a dormir. No dia seguinte, acordei, fui para a praça. Tinha uma praça, aqui as cidades interiores, tem a praça, a igreja, é tudo normalzinho assim. Eu saí, estava tendo um enterro, um velório, e o caixão era bem pequenininho. E eu olhei aquilo, fui me aproximando, perguntei para alguém que estava na fila andando, eu falei, quem que morreu? Aí ela falou assim, é a filha de fulano, morreu com 6 meses de idade com pneumonia. E aí eu lembrei do sonho. Puxa, uma criança com 6 meses morta. E na hora eu fiquei muito tensa, porque eu falei, se foi verdade que a criança que eu vi no sonho morreu, é verdade que o meu amigo morreu. E aí eu voltei para casa, correndo, naquela época não tinha celular, era só telefone fixo. Eu pedi para minha mãe ligar para São Paulo, tudo, nós não conseguimos falar com nenhuma amiga minha, nós pegamos um ônibus na época, voltamos para São Paulo, e aí eu entrei no meu quarto para me trocar, e quando eu entrei no meu quarto, em cima da minha cama tinha uma rosa seca, um botão de rosa seco. E não tinha isso antes de eu sair de viagem. Eu olhei aquele botão e falei, que estranho. Deixei ali, liguei para uma amiga minha, a Carminha, e perguntei para ela se aconteceu alguma coisa. Ela falou que ela estava saindo da casa dela para ir no velório do Eber. E aí lá ela me contou que ela também recebeu um botão de rosas no carro dela, entre as duas poltronas de motorista, bem no freio de mão. Então, essas coisas foram dando sincronicidade na minha vida, foram coisas pontuais. E depois eu fui num centro espírita levar a flor para perguntar de quem que era. Eu nem precisei perguntar. O médium chegou para mim e falou, você recebeu essa flor do corredor? Eu falei, como assim corredor? É o que correu com o carro e bateu, e morreu. E foi um acidente muito feio, ele estava mesmo correndo. E eu falei, nossa, então assim, Helder, esses detalhes, essas sincronicidades com a minha vida é muito forte. Eu presto muita atenção nisso. As pessoas não estão acostumadas a prestar atenção. Elas estão muito para fora. E essas sincronicidades acontecem intuitivamente se você estiver percebendo você. É porque é dentro de você. E aí você externa isso para comprovar o que estão querendo te mostrar. Então, eu tinha isso nas recessões, eram pontuais. E eu marquei isso muito forte para mim. Então, e teve uma hora que isso tudo foi ligando, e agora não dá mais para sair desse percurso, nem quero. Já tinha que ser. Tu, se fizer feliz, é o caminho, se fizer feliz.
Liliane, você agora tocou num assunto que eu vou aproveitar também para falar, porque nunca falei. Essa coisa de materializar objetos em forma de mensagem já aconteceu comigo. Eu quero aproveitar para compartilhar, porque às vezes nós guardamos para nós, porque podem achar ridículo e nem toda a gente tem essa abertura, mas eu vou compartilhar. 2 vezes. Primeira vez, um questionamento muito forte que eu estava a fazer na minha vida, até a nível espiritual. Eu estava num campismo. Campismo, sabe o que é? Você fala aí campismo. E eu acordei, assim, era muito cedo, estava tipo no bueiro, e eu encostei-me numa rocha não, uma pedra assim meio um cubo assim em pedra, e eu encostei lá, eu estava fazendo essas questões. Em cima dessa pedra enquadrada, tinha uma ferradura, sabe o que é ferradura? Sim. E aquele olho que eu não sei explicar o nome, que é assim, que tem assim uns círculos em azul, que aquilo tem a ver com espiritualidade. Olho grego. Sim, eu acho que é. Um olho grego. Estava no centro da pedra, tipo. Pode ser uma casualidade? Pode. Mas eu interpretei aquilo como uma mensagem. E ainda há bem pouco tempo, eu estava saindo do meu carro, estava a pensar num trabalho que queria fazer no canal, e tem uma árvore aqui na rua, e essa árvore tem ali aquele espaço de terra, né, que é onde a árvore está, né? E em frente à árvore, Liliane, tinha uma pedra linda, assim, branca, que não, era impossível fazer parte dali. Tipo, tinha relva e tinha aquela pedra ali em frente, mesmo virada para mim. E eu guardei a pedra, eu tenho cá, às vezes até agora a trabalhar em energias, eu faço com a pedra, e eu sinto que aquilo tem ali alguma coisa. Podem me chamar de louco, chamem o que quiserem, mas eu sinto esse chamado. E agora eu a falar com a Liliane, percebo que isso acontece. É possível materiar... Muito. E o olho, geralmente, né, Helder, é o olho espiritual, é o olho que tudo vê. Isso tem a ver com assim, observação de você para você mesmo e observação dos amigos espirituais te dando sabe, olha, você não está sozinho. Sim. Né? A gente está em um trabalho bacana. E a pedra eu tive idêntico a você também, numa cidade de Mount Shasta, na Califórnia. No dia que eu estava saindo de lá, eu estava acampando, um camping também, e eu falei, nossa, estou sentindo uma vontade de levar uma pedra daqui. E eu estava sentindo um sentimento tão forte de compaixão, de empatia, de amor, que eu estava levando daquele lugar para o Brasil um sentimento muito gostoso daquele encontro que foi ali com o grupo. Eu falei, eu preciso levar algo daqui. Eu sei que a gente leva tudo no coração, mas eu preciso de algo que vai ser uma referência quando eu estiver longe. E eu gosto, né, de pedras também. E aí eu estava caminhando, tinham várias pedras. É que não está aqui agora, que está lá no meu quarto, senão eu pegaria. É uma pedra no formato de coração. Nossa. Você acredita? A pedra é um formato de coração. Então, foi uma coisa assim que eu já mostrei para todo mundo, qualquer dia eu mostro para você, e aquilo veio com sentimento, cada vez que eu olho para ela e pego para ela, assim, vem a referência do local, vem a referência da assinatura energética, de tudo aquilo que eu passei lá. Então, é bem bacana, a gente não é louco, não. Não é. E teve outra situação que eu vou contar bem rápido, porque eu não quero remeter a live para mim. Certa vez também, Liliane, estava saindo do carro, era inverno, e esta foi muito forte. Eu estava saindo do carro e eu estava... Geralmente ocorre sempre quando eu estou a vaguear nos meus pensamentos. Mal eu saio do carro, uma nota de 10 euros, colada no chão, com água, estava um pouco molhada, por isso é que ela não voava, estava vento, e eu peguei a nota. Foi logo a sair do carro, eu peguei a nota e guardei no bolso. Quando eu estou entrando em casa, está um senhor despejando um balde, e eu estava assim com a roupa suja de trabalhar, sabe? Uhum. E ele falou assim para mim, você teve sorte hoje. E eu olhei para ele, porquê? Você teve sorte. E eu, porquê? Você guardou a nota. E eu fiquei a pensar que a nota pudesse ser do senhor, não é? Sim. Eu falei, você viu a nota? Eu vi, você pegou, é tua, não é minha, é tua. Eu disse, obrigado. E depois o senhor deslocou-se à minha beira e começou a falar, sabe? Eu estou fazendo um trabalho na casa aqui de uma pessoa que me pediu ajuda. E eu sou muito assim, né? Se eu for na rua com a minha bicicleta, eu não tenho carro, se vier um camionista me pedir ajuda, eu acho que é bom a gente ajudar. Claro. Eu acho que é bom a gente ajudar.
E ele estava, espécie, passando uma mensagem de que a gente recebe em troca quando ajuda, sem pensar em receber algo. Foi essa a intuição que eu tive. Porque Sim. ele não me conhecia. Tipo, e estava ali, a gente deve fazer isso, não sei o quê. Ele se despediu e ele me disse o nome dele, mas agora não lembro. Mas foi algo que também me impactou. Vamos continuar aqui. Eu peço desculpa por compartilhar isto. A sensação que você teve, né, de empatia, de ajudar, sim, é uma gratidão que dá, não porque você quer aparecer, porque quer que os outros te, né, enobreçam, não é isso. É uma coisa de você ver no olho do outro a felicidade, o brilho dele ser reconhecido como alguém que está sendo sim, olhado por alguém. sim. É essa sensação de gratidão que a gente tem, né? Não, eu achei estranho, porque eu vi a nota e logo a seguir eu falo com aquele senhor e de repente ele está-me a falar em ajudar, que a gente deve ajudar o próximo, não sei o quê. Parece que está tudo interligado, não é? Nestas mensagens. Vamos continuar, Liliana. Essa ligação com os mentores ocorreu depois, com os seus 33 anos, com esse estudo, esse aprimoramento. Você conseguiu um contacto maior com os mentores, assim, de trazer sempre algo para fazer? Como é que é esse contacto ainda hoje em dia com os mentores? Como eu falei, né, quando eu estava ainda casada, foi o meu primeiro encontro, pelo menos que eu trago na minha lembrança. Eu posso ter tido vários encontros com eles, assim, de ter altas conversas, diálogos, mas eu não me lembro antes disso. Então, foi mais ou menos com essa idade, mais ou menos uns 30 e poucos anos, antes dos 33, que eu me vi sentada com um deles e com outras pessoas que faziam parte da minha vida material, física ali, familiares, era onde eu estava ali sabendo o que estava sendo conversado, sabendo quem eram as pessoas, o que nós todos ali tínhamos que escolhido fazer. E esse mentor, esse amparador, era assim uma pessoa que, nossa, já era como se eu conhecesse, meu irmão, conhecia há muito tempo, tinha uma afinidade muito grande. Mas também não precisei perguntar nome, saber quem era, de onde veio. Era uma coisa assim, é a mesma coisa que você encontrar um amigo seu aí em Portugal, você não vai ficar perguntando para ele todo dia, como é que você chama? Como nós nos conhecemos, não é? Você vai falar, oi, tudo bem? Como é que você está? Foi uma coisa assim, é uma coisa assim comigo. E não tenho essa preocupação de... Eu sinto, para mim é o suficiente. Então, ali eu tive uma coisa de relembrar, como se ele deu um start ali para eu relembrar certas coisas, foi quando ele começou a conversar, mas não falando coisas que eu devia fazer, mas fazendo com que eu me recordasse das coisas que eu decidi. Então, foi bem, bem bacana isso. Então, eu nunca tive, assim, nenhum amparador ou mentor que chegasse para mim e falasse, olha, você está indo pelo caminho errado, olha, que legal, você está indo para o caminho certo. Nunca. Comigo nunca foi assim, Helder. Pelo menos que eu me lembre, não. Sempre foram encontros, assim, a maioria dos encontros que eu tenho com eles é sempre em assistências espirituais, palestras extrafísicas, continuidade de estudos, coisas que eu estou pesquisando aqui agora, lá fora, eles me levam, me encontram eu me encontro em lugares que eu consiga ter mais acesso a coisas que eu não estou conseguindo ter aqui. Encontro com seres que já se foram, minha mãe, meu pai, já desencarnados. Eu sei que tem um patrocínio deles de ajudar nesses encontros. Então, coisas desse nível, mas nunca eu de, sabe, sentar e bater longos papos. Sim. Assim, eu nunca tive. Alguma vez, assim ou outra, tive deles estarem próximos de mim, porque, para mim, a coisa acontece muito rápido, e a gente fica naquela apreensão de ter que voltar para o corpo, alguma coisa acontecer, você perder aquela experiência. Sim. Então, eu tento ser mais lúcida. Se eu pego um pouco de lucidez, eu tento manter aquela lucidez e não me preocupar com o externo. Eu me preocupo com aquele foco, para não perder, para trazer aquele fio da meada. Então, às vezes, eles falam, olha, você precisa... O máximo que eles fazem para mim é assim, estude sobre isso, estude sobre aquilo, me mostra uma imagem de livro, me mostra uma imagem do que eu precisaria estudar, por exemplo, glândula pineal, eles me mostraram lá em Monte Shasta, dentro de um grande laboratório. Então, coisas assim, são coisas pontuais e nunca foram diálogos, sabe? Como nós... Sim. Como estamos aqui. Eu não me lembro de nunca ter tido isso. Sim, eu acredito que até a maioria dos projetores vão concordar comigo que não é bem assim, não é aquela coisa
de repente eu estou aqui sentado, estou a falar com o mentor, não é? Até porque o mentor respeita muito o livre-arbítrio e ele tem também o seu caminho a fazer, não é? Pessoas entram muito... Mentor que é mentor mesmo, né? A gente brinca assim, o mentor que ele é realmente com muita lucidez, muita espiritualidade, ele não vai te criticar, te julgar, te impor coisas. Geralmente quem faz isso é gente da família que desencarnou, que continua querendo dar um pitaco na tua vida. Sim, sim. Tem muito isso. Tem. Pelo menos para mim é assim que a coisa se desenrola. E é tão bom, não é? Quando a gente desperta para a espiritualidade de uma forma que a gente sabe, tem a certeza no coração, a gente ajuda tanta gente à nossa volta, mesmo a família. Às vezes a gente, por uma intuição ou algum sonho ou alguma projeção, a gente vê um parente desencarnado e tem a chance de fazer, se calhar, chegar a outra pessoa, não de uma forma direta, mas dar-lhe a entender para ser feliz, para não ficar apegada nesse sofrimento, porque a vida continua. É por isso que eu gosto tanto de ouvir pessoas como o Wagner e outras mais, que nos dão esse conforto de dizer que tem problema. Pronto, tirei. Esse conforto de nos mostrar que nada termina, né? A gente é apenas uma vestimenta que nós largamos, como os espíritas gostam tanto de dar esse exemplo. Eu tenho uma passagem, Helder, inclusive até o Wagner me ajudou muito nesse desencarne da minha mãe. Minha mãe desencarnou no ano de 1999. E antes dela desencarnar, eu tive uma experiência fora do corpo, onde minha mãe foi criada numa escola de freiras. Então, praticamente, uma das freiras foi a mãe dela. E ela sempre viajava com a gente. E nós chamávamos de sister, que era irmã em inglês, né? Freira. Então, nós chamávamos de sister. E ela bem velhinha, bem idosa mesmo. Aí tinha desencarnado. Ela me tirou do corpo, talvez patrocinado com os amigos espirituais dela e os meus. Ela me tirou do corpo, me abraçou pelas costas e nós rodopiamos no meu quarto. E eu, nessa época, já era divorciada e morava com ela e meu pai, com as minhas filhas, na casa dos meus pais. E ela falou assim para mim: filha, todos um dia voltam para casa. Chegou o momento da sua mãe. Você vai ter que ser muito forte para ajudar os seus irmãos e seu pai. E eu acordei com aquilo. Eu falei: nossa, mas a minha mãe é nova, minha mãe tem 62 anos. Como assim, né? Minha mãe é cheia de vida. E aí, depois de uma semana, minha mãe escorregou e caiu e bateu o maxilar no chão e foi fazer um raio-x da cabeça. E saiu ali um meningioma no lobo frontal, na testa. Mas era benigno, era operável, em uma semana estaria em casa, segundo o médico, né? Mas eu já com aquela projeção astral na cabeça. E aí nós fomos no médico, neurologista, e o neurologista falou: vamos operar. E meu pai não queria que ela operasse, mas ela decidiu operar. E ela falou para mim, sozinha, falou: filha, eu sinto que a minha missão aqui já acabou. Falei: mãe, imagina, você é nova, tem muita coisa ainda para você viver. Ela falou: não, filha, eu sinto que eu escolhi ir antes para não sofrer a perda de vocês. Eu não conseguiria perder pessoas, meus filhos, meu marido, eu prefiro ir antes. Mas você não vai morrer, vai dar tudo certo. Mas aquilo na minha cabeça. Claro. Teve a cirurgia dela, deu tudo certo a princípio, voltamos para casa, ela ficou na UTI, não deu meia hora, o médico liga falando para nós voltarmos para o hospital, porque teve que abrir novamente a cabeça, porque deu um edema cerebral. E aí ela ficou, Helder, 3 meses em coma. 3 meses. E nesses 3 meses, eu dormia ali do lado dela e eu saía do corpo, eu encontrava com ela fora do corpo e ela me falando coisas que eu tinha certeza que eu não ia mais ver minha mãe aqui. Mas aquilo foi, nossa, a imortalidade da alma, a vida fora da matéria, a comprovação de que a morte não existe. Aquilo foi muito forte para mim. Poxa, minha mãe, tudo bem, eu já tinha encontrado um amigo, outras pessoas, mas a minha mãe, eu estava sabendo que ia morrer, mas não ia morrer. E aí eu comecei a fazer um trabalho familiar com meu pai, com os meus irmãos e tudo mais. E aí, no dia do desencarne dela, eu lembro que eu liguei para o Wagner e eu falei: Wagner, e ele também tinha visto que ele achava que ela realmente ia desencarnar mesmo. Ele sabia, que ele não quis falar assim.
E aí ele falou, no dia que ela falou, Lili, sua mãe já está mais pro lado de lá do que aqui, tá? Fiozinho, cordão de prata, tá assim, o amparador já tá, o que está segurando ela é essa apreensão familiar. Então, faz alguma coisa aí, passa mal, vai para casa. Eu me lembro muito disso. Eu lembro que eu fingi que eu passei mal, desmaiei. Nisso, meus irmãos e meu pai me levaram para casa. Quando nós chegamos em casa, minha madrinha ligou do hospital falando: sua mãe desencarnou. Foi assim. E depois de 6 meses, lá no IPPB do Wagner, nós estávamos num curso que chama On Sattva, e eu estava sentada na frente, ela foi levada até lá, o Wagner a viu, me chamou, falou, Lili, sua mãe está aqui, o Wagner não conhecia minha mãe, sua mãe está aqui, você não está vendo ela, e ela está dizendo que ela vai ficar um bom tempo sem aparecer em projeções astrais para você, porque agora ela está saindo do hospital extrafísico para encontrar o pai dela em outro plano espiritual mais sutil. Então, ela vai ficar um bom tempo lá agora vendo as coisas que ela tem que ver, fazer, analisar, refletir e tudo mais. Então, aquilo para mim, a comprovação, olha só, minha mãe era vaidosa, e ele falou para mim, sua mãe era vaidosa? Eu falei, muito, por quê? Porque ela está falando aqui comigo que agora que ela está começando a perceber que ela não precisa ser gordinha, que ela pode... e ela está fazendo crescer o cabelo na testa, porque a cirurgia foi aqui, então estava carequinha. Agora ela está começando a projetar novamente o cabelo. Olha só que coisa, né? Então, assim, são essas experiências que a gente vai comprovando, né, Helder? É muito rico, né? Eu estou muito grato por compartilhar isso, Liliana, muito grato. Que bom, que bom. Eu também já tive, assim, algumas coisas a nível familiar. Há uma pessoa que eu tenho tentado, não é apego, eu aceito o caminho de cada um, aceito, mas eu tenho tentado manter contacto aí com um familiar meu que já desencarnou e quase que eu consegui, só que eu vi assim meio embaciado, sabe? Como se houvesse um campo à minha volta assim embaciado. Eu vi que a pessoa se aproximou. Não sei se aquilo foi gerado por algum amparador, não sei se sou eu por alguma falta de desenvolvimento energético, que não consegui ver com nitidez. Sei que aproximou-se ali, havia uma espécie de uma parede embaciada, né? Eu vi a silhueta da pessoa, aproximou-se, energeticamente eu sei quem era, e é a pessoa que eu quero ver, não é? Mas não tem essa coisa de apego já, não. Eu aceito, porque eu sei que a vida continua, e quando tiver que acontecer, acontece. Se não acontecer, não acontece. Eu acredito que quando eu desencarnar, aí irá acontecer. Claro. Mas eu não fico preso a isso. Mas eu posso te dar uma dica. Se você passar por isso novamente, eu já tive assim também, de encontrar com a minha mãe ou com meu pai meio nebuloso, meio nuvem, né? Meio assim. Você tenta nessa... Se não é pelo lado de lá que estão fazendo isso, se é por você, que você está um pouco de lucidez, não muita, então você joga luz ou pelo chakra frontal, ou através da sua aura, seu próprio corpo espiritual, ou através das suas mãos, para a imagem, para a pessoa. E ela fica mais nítida. Vai ajudar, não é? Ajuda na lucidez, entendeu? Que às vezes é coisa da sua visão extrafísica. Obrigado pela dica, Liliana. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Estou a gostar muito da conversa. Liliana, hoje em dia, se encara a projeção como algo que, se tiver que acontecer, acontece? Se pratica algum tipo de coisa, algum trabalho energético, alguma coisa para potenciar, ou é algo que já está predisposta a isso? Já vimos que sim, tem alguma predisposição, e mesmo o auxílio extrafísico. Como é que se encara o fenómeno da projeção na sua vida? Não procura, hoje em dia? Nossa, para mim não tem essa de não existir a possibilidade da experiência fora do corpo, porque é a mesma coisa que não existia a possibilidade de eu acordar. Então, a possibilidade de eu adormecer é o encontro no plano espiritual. Para mim, isso faz parte de quem eu sou. Pode ser que eu não me recorde daquela noite de nada, mas na hora que eu vou dormir, para mim é certo de que existe esse outro mundo fora da matéria e que faz parte de mim. Se eu não recordei, é por algum motivo que eu não deveria recordar, algum motivo interno meu pessoal, por conta de eu não ter trabalhado direito minhas energias, por conta de eu estar emocionalmente desequilibrada por algum motivo, por conta de eu ter me alimentado muito próximo na hora de dormir.
por eu estar preocupada, ansiosa, ou deprimida, ou triste por alguma coisa. Então, essas oscilações emocionais fazem com que você não tenha muita lucidez para rememorizar a experiência. Pois. Existem N possibilidades, né? Então, Sim. você viver num passado, viver num futuro, e não no foco no presente, da sua vida, compartilhar aquele momento presente sempre nas coisas que você está fazendo, se você não for assim, você leva para fora do corpo, leva para o teu cérebro físico, na hora que a tua consciência vai se desprender, o teu cérebro está entendendo que você está com uma agenda enorme de coisas para fazer, e que talvez não tenha feito, que talvez esteja preocupada porque não fez, então ele vai jogar o quê? Muito sonho onírico. O sonho, ele é salutar, ele faz parte da desintoxicação do fenômeno. Precisamos sonhar. Mas não precisamos somente sonhar. Então, podemos ter a experiência, e é nessa hora que o cérebro entende se você está com excesso de intelecto racional ali, e emocional, ele, além dos sonhos fisiológicos normais, ele vai jogar mais onírico, ele vai encapar, na verdade, as suas experiências com aquilo que ele tem como referência. Então, o importante é você, antes de se deitar, o que eu faço, por exemplo, no meu dia a dia? Quando eu acordo, eu já acordo com uma forma de que eu estou acordando para ter um dia muito bom, para que quando eu for dormir novamente, eu carregue esse bem-estar. Então, eu já penso isso. Então, como é que eu faço isso? Eu me observo durante o dia. Primeiro de manhã, eu faço sempre um relaxamento na hora que eu acordo, uma meditação, e trabalho meus chakras. Isso de manhã. Eu prefiro trabalhar meus chakras de manhã do que trabalhar eles muito próximo de adormecer à noite, né? Então, eu trabalho de manhã. E durante o dia, eu trabalho muito, como eu tenho também a editora, né, a Tesseract, então eu acabo que diagramando muito, trabalhando muito com o chakra frontal, muita atenção no computador, essas energias do computador o tempo todo. Então, eu preciso dar uma relaxada quando é umas 5, 6 da tarde, 18 horas mais ou menos. Aí eu faço um aquietamento, faço uma meditação, mas hoje eu não pratico mais técnicas de saída do corpo. Porque para mim já é natural eu desprender, é natural eu sentir isso. Não sinto mais tanto a catalepsia projetiva. A maioria das minhas projeções eu acordo, desperto já no local. Exato. Então, aí entra aquela questão da desculpa que o meu interfone... Não, tranquilo. Não é nem... Aí é que vem aquela lucidez de eu estou projetada, estou dormindo, estou sonhando, porque eu não tive aquela lucidez contínua da saída do corpo, a catalepsia, olhar teu corpo na cama, transpassar uma parede, e aí você fica na dúvida de que é sonho ou projeção, né? Que é diferente você se ver, olhar, puxar o cordão de prata, trazer para frente. Então, essa hora eu percebo uma diferença que eu comecei com o tempo, né? Foi, se eu fizer escolhas naquele momento, eu escolho escolher para ver se eu estou com domínio do fenômeno. Se eu vejo que eu estou com domínio do fenômeno, eu escolho voar, volitar, saio voando. Escolho entrar para a esquerda, escolho olhar minha mão. Isso é o protagonismo, você ser protagonista da cena, você está em projeção astral, em experiência fora do corpo. Porque você está tomando decisões. Agora, quando a coisa vem oniricamente, ilusões, imagens, que você não tem controle, você não consegue sair daquele looping, aí você está em sonho. Então, aí é legal porque a gente está muito acostumado a ter a catalepsia, balanemar, transpassar a parede, olhar para o corpo, e aí acho que só isso é projeção. Não, a maioria das projeções, para mim, ocorrem despertas já fora do corpo. Desperta fora. Inclusive, é gatilhos que me dá no sonho, no onirismo, né? Há algo que eu vejo que não pode ser, eu só posso estar a sonhar. E é aí que surge o despertar, o ficar lúcido no corpo astral. Ocorre muito comigo, Liliana. Eu quero aproveitar para perguntar à Liliana algo, para tirar uma dúvida mesmo pessoal, que é o seguinte. Eu tenho um trabalho que eu trabalho por turnos, ou seja, eu faço de manhã, depois na semana seguinte tardes e noites. Aí o que é que eu verifico, Liliana? Durante a noite, eu já tive projeção durante a noite, mas não ocorre tanto quanto o seguinte. Eu durmo durante a noite, apenas... Eu consigo rememorar sempre os sonhos, sempre. Então eu tenho sonhos, nada projetivo, né? Então eu tomo um pequeno almoço, faço alguma coisa de manhã,
E quando eu tiro um cochilo, seja à meia da manhã, seja à meia da tarde, é quase garantido que eu tenho uma projeção. Por que é que isso ocorre? Bem melhor, né? A lucidez, a lembrança. Porquê? Exatamente. Sabes explicar isso? Sabes explicar? Sabe o que acontece? Nós temos as ondas cerebrais. As ondas cerebrais, ela vem de beta até delta. Beta na vigília, alfa, teta e delta. Então, essa oscilação das nossas ondas, os círculos por segundo, né, que vai ocorrendo, quando você está em sono profundo mesmo, que é de teta para delta, que tem um relaxamento total do corpo, que as ondas estão ali com menos ciclos e você acaba saindo fora do corpo e tendo as experiências, durante a noite, mesmo por conta do estado do hormônio da melatonina, da glândula pineal, que faz com que isso já faz cair o sono profundo e você despertar a lucidez da consciência, durante o dia ou aquele soninho logo de manhã que você volta a dormir, você já tem mais claridade. Por mais que você feche também o seu quarto, né, e isso possa produzir também a melatonina, o fato é que o sono é considerado um sono mais leve. As projeções no sono mais leve, as rememorizações, para mim, são muito mais fáceis nessa hora que você já saiu do ciclo profundo. Já entendi. Então, geralmente, a gente, em 8 horas de sono, mais ou menos, a gente tem 1h30 que a gente sonha, e o resto você entra e sai do corpo. Só que você não lembra de tudo. Claro. Então, na hora que nós já tivemos o sono profundo, e aí acordou, e aí você está novamente dormindo, ou de tarde naquele cochilo, você está sempre no sono mais leve. É muito mais fácil você trazer a rememorização. E o relaxamento te descoincide muito mais fácil também. Então, geralmente, não tem aquelas técnicas de você botar o celular para acordar você no meio da noite, 3, 4 horas da manhã, porque você está saindo do sono profundo, entrando no sono mais leve. Fica mais fácil para você rememorizar depois. Tem essas técnicas, tem. Agora faz todo sentido você falar, que eu já cheguei a fazer e faz sentido. Existe, se calhar, não tanto essas ondas do sono. Faz sentido. Eu sempre procurei entender esta parte. Sim. E já vi algumas opiniões e eu acredito que seja esse o caminho. Liliana, obrigado por me esclarecer nesse aspecto. Eu vou ler aqui alguns comentários, Liliana, para a gente depois continuar a nossa conversinha. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Aqui ao lado diz: aqui em Portugal é preciso ter um certo cuidado. Não é fácil encontrar pessoas com abertura para abordar, partilhar ou explorar estas temáticas. Pois é. Se eu chegar no meu trabalho e disser que saio do corpo durante a noite, eles vão-me internar com uma camisa de forças. Vão dizer que eu não estou nada bem. Mas já tem um espaço onde eu dou aula em Portugal, do Paulo Martins. Sim, tem gente já com abertura, muita gente tem. E você vê uma live qualquer, assim, do Wagner, do Saulo, do Luís Roberto Matos, do Júlio Sacra Hacienda, do Renato, você vê sempre um português. Sempre tem lá um português deixando uma bandeira, portanto as coisas estão a chegar cá. Que interessante esse lance da flor seca. Isso o Júlio, a Rosa. Temos aqui o Filipe, que tem estado nas lives, diz: aqui no Brasil também, meu amigo, as religiões instituídas reinam, mas é isso, aos poucos vai indo. Nosso Júlio, querido Júlio, disse Monte Shasta, Saint Germain. Sabe o que é isso? Saint-Germain. O Monte Shasta é uma cidade muito, muito mística, esotérica, que dizem que lá tem a base, né, da cidade, onde Saint-Germain habita. Ok, já ouvi falar de Saint-Germain, já ouvi falar. Cidade assim, de Telos. Eu já vi imagem. O Renato diz: assistindo um pouquinho na hora do almoço. Pois aí é a hora do almoço, né? Temos a Débora, Débora Pinto, diz grande Lili. Grande amiga. Anabela. Aqui o querido Igor Ventura, do canal Mediunidade e Autoconhecimento, diz: boa tarde, amigos. Vamos ver aqui o que é que disse o Júlio. O nosso amigo Helder, entre outras coisas, tem-se revelado um dos melhores entrevistas. Nossa, isso aí não pode, que eu fico nervoso. É verdade, eu tenho assistido você também nos canais. Obrigado. Assim, fico sem jeito, como vocês falam aí. Não, uma naturalidade, uma coisa bem bacana, Helder. Obrigado. Concordo com o Júlio, o Helder está arrasando. Pronto, meus amigos aqui a elogiar. Temos aqui uma pergunta do Júlio. Quer responder já, Liliane? Podemos responder esta pergunta? Claro. Liliane, até que ponto você já conseguiu observar bem de perto a estrutura do seu cordão de prata? Uhum. Eu, por exemplo, eu nunca vi o meu cordão de prata. Como você... Fala, Liliane.
Não, eu ia acabar aqui. Como você descreveria essa estrutura segundo sua experiência? Muito obrigado, Júlio, pela pergunta. Obrigada, Júlio, também pela pergunta. É bem interessante. Eu tive essa experiência uma vez só na minha vida, porque o Wagner, numa das palestras dele, eu ainda era bem estudante ali no início, eu lembro que eu estava no fundo da sala dele, nesse outro espaço ainda que não é no lugar que é hoje, e eu lembro que ele começou a falar sobre a possibilidade de uma técnica de quando você se vê fora do corpo, para você ter certeza que você está fora do corpo, ou você se olha, ou você puxa o cordão de prata para frente. E aí, eu tinha tido uma experiência de não pegar o cordão, mas de ter escutado o meu cordão muito próximo da minha nuca, uns sons de argolas se tocando. Sabe argolas? Eu sei qual é, eu vou já contar algo, eu vou contar algo, Juliana, mas fala. E aí tá uma argola se tocando. E aí, quando ele falou isso, eu falei, nossa, é assim que eu escutava dentro da minha cabeça atrás. Próxima vez eu vou fazer essa experiência. E aí tive uma experiência fora do corpo, depois de um tempo, não foi naquela noite, e eu estava fora no meu quarto, falei, vou fazer a experiência que o Wagner falou. O que eu fiz? Eu estava ainda no meu quarto, na cúpula de proteção. Eu não saí do quarto. Eu peguei, passei a mão, porque o cordão fica mais denso enquanto você está dentro da cúpula, né? Da faixa de atividade do cordão de prata. Aí eu puxei o cordão, eu senti os sons de argolas se tocando, e na hora que eu peguei nele, era uma coisa meio gelatinosa, porque como nós estamos em espírito, em psicossoma, então nós estamos na mesma sintonia energética do próprio cordão, que também é energético. Então a gente toca, a mesma coisa, se eu encontrar você ao dedo fora do corpo, eu vou tocar você, se a gente se der a mão, sim, né? Então, eu vou tocar você porque nós estamos na mesma sintonia, no mesmo plano espiritual. Diferente daqui, um espírito transpassar a Liliane, né? E eu não consigo tocar. Sim. E aí eu toquei, eu senti uma coisa assim meia gelatinosa e ao mesmo tempo fria. E ao mesmo tempo o som tocando. Não é uma espuma, mas é uma como se fosse aquela geleca de criança que brinca com aquelas massinhas meio, sim, sabe? Meio molenga, gelada. É assim que eu sinto. Nossa, eu nunca vi, mas eu tive uma experiência, vou contar bem rapidinho, foi a semana passada, eu até partilhei com o professor Wagner. Eu estava, olha, lá está, mais uma vez, cochilando no sofá, meu filho Duarte, ele estava doente, ele estava aqui brincando aqui na sala, e eu cochilei aqui no sofá. Aí eu estava tendo um sonho, assim, a vaguear no onirismo, de repente, eu tomei lucidez aqui no sofá, aqui mesmo. E o que é que eu observei? Alguém, que eu não sei quem era, eu senti as minhas pernas astrais fazendo assim, ó, pum, pum, tipo, como se aquilo para cima, assim, como se estivesse assim a levantar umas pernas, pum. E aí eu tomei lucidez que estava tendo o desdobramento. Eu fiquei tranquilo, e o que é que eu comecei a fazer? Comecei a exteriorizar as energias, porque ajuda, né? Como você falou ao bocado daquilo, ajuda, né? Então eu pude observar uma silhueta energética assim azulada, agarrando o meu cordão de prata, eu acho que era o cordão de prata, não sei o que era, mas era agarrando-me algo e puxando. Parecia que estava a querer que eu saísse, estava-me auxiliando para eu sair fora do corpo. Sim. Só que eu, por saber que estava aqui o meu filho, né? Eu fiquei receoso de sair. Eu pensei, ele vai tocar em mim, vai fazer alguma coisa, eu não vou conseguir. Vai achar que você está morto. Eu bloqueei, eu não conseguia, mas havia alguma coisa a querer me ajudar. Eu nunca passei algo assim, Liliane. Os amigos espirituais, Helder, eles geralmente eles trabalham em dupla, né? Quando é para assistência extrafísica, eles trabalham em dupla com a gente. Então, um fica no corpo físico. Na verdade, os dois acabam abrindo ali o ferramental, desconectando aqui, ali, soltando um pouco o chakra aqui, o chakra ali, que você está pensando muito, vamos dar uma relaxada no chakra frontal, no umbilical. E na hora que você está se desconectando, ele pode ter realmente puxado você para fora do corpo, ou puxado pelo cordão de prata. Eu nunca vi dessa forma, mas pode acontecer. Não sei, eu falei isso, mas pode não ser isso, né? Ou a maneira de que você olhou, e sim, a tua leitura foi dessa forma, né? Seu cérebro codificou dessa forma de repente, mas eles trabalham em dupla, né? Um fica com você no quarto e o outro sai com você para fazer assistência extrafísica. E aí, através do cordão de prata, que eles vão emanando o duplo etérico, né? A energia do ectoplasma que vai passando pelo cordão, vai até você para descarregar
nas assistências extrafísicas com os nossos amigos aí que estão em psicose pós-mortem, não sabe que morreram e tudo mais. Então, pode ser que você tenha tido esse momento, mas você bloqueou por conta de ver seu filho ali, que talvez ele estivesse com medo. Mas uma coisa, por que as pernas? Será que há uma soltura maior na parte das Não, pernas? isso varia muito da noite, viu, Helder? Porque às vezes pode ser as pernas que estão mais leves, porque geralmente o teu chakra superiores, o frontal, ou de repente o umbilical, o cardíaco, o laríngeo esteja um pouco mais preso. Geralmente é mais o frontal, porque a gente pensa demais. Eu penso muito. Então, e acaba que realmente ficando preso, e a soltura mais fácil ali são das pernas. Às vezes é o contrário, você solta a parte de cima e às vezes você está muito denso do umbigo para baixo, umbilical, sexual e básico. Então, ficam presos pelas pernas. Oscila, de dia para dia, ou noite para noite, oscila muito as energias. Você recomenda a gente fazer sempre um exercício de ativação dos centros de energia, dos chakras? Acha que é algo bem essencial? Diariamente, Helder, diariamente. É como tomar banho. Pois. Alimentar, porque os chakras são entradas de carga vital, de energia vital, né? Conhecido como prana, chi, ki. É onde você vai se manter vivo, é onde a sua vitalidade vai estar salutar ou não, ou enferma. Então, se você é acostumado a não trabalhar essas entradas de grandes vórtices de energias que estão no seu duplo etérico, como é que você vai sentir um bem-estar, seja nos órgãos vitais, nas suas células, tecidos, ossos, sangue? E isso vai transpassar também para o psicossoma, para a gente não somatizar, daí que vem as doenças psicossomáticas, porque fica tudo ali gravado no psicossoma. Se você acostuma a não trabalhar os chakras, a não fazer trabalhos com duplo etérico ou campo bioelétrico, é muito mais fácil você somatizar doenças que estão gravadas como potenciais de realizações karmáticas no nosso psicossoma. Então, aí você fica mais denso, você sempre tem alguma doença, uma rinite, uma gripe, um infarto, um câncer, qualquer outro tipo de doenças, né, psoríase, porque você está com excesso de energia acumulada nesse duplo etérico, o excesso do ectoplasma acumulado, dores nas articulações. Então, você trabalhando os chakras e eliminando o excesso dessa energia através de passes energéticos, que seja para o ambiente, que seja para a plantinha, que seja para o seu animalzinho de estimação, que seja para você, tá? Isso você já está fazendo um bem-estar íntimo seu e também está ajudando aí outros seres. O amparador pega carona, né? Você levantou a mão para fazer uma assistência, ele pega carona e intensifica aquela energia. Claro. Legal isso. Você tem alguma técnica assim que pode recomendar, assim, uma técnica eficaz da ativação dos chakras que queira partilhar, Liliana? Sim, posso. É uma coisa bem simples, né? Sim, eu não trabalho só os chakras, eu trabalho também os parachakras, que são os chakras do psicossoma. Né? Um cuida da parte de energizar a sua parte de vitalidade dos órgãos físicos, como eu falei, tecidos, órgãos, né? Coração, pulmão, e os parachakras cuidam da parte, vamos dizer assim, psicológica de cada órgãos físicos dentro da medicina tradicional chinesa. Por exemplo, vamos falar do chakra cardíaco. O chakra cardíaco, que o chakra, ele onde que ele nasce? Ele nasce no duplo etérico, no campo bioelétrico, que é a nossa carga vital. É aquela nossa cola que gruda os nossos corpos sutis no corpo físico. Então, ele vai trabalhar a energia do meu coração, dos meus pulmões, das minhas mamas, da minha glândula timo. Vai energizar essa parte. Já no psicossoma, o parachakra cardíaco, ele vai trabalhar o quê? A parte de sentimento que gera uma emoção no coração, a mágoa, tristeza nos pulmões, falta de vitalidade, força de vontade de viver na glândula timo, porque é uma glândula que fabrica os linfócitos T e B, células de imunidade, glóbulos brancos. A parte das mamas é a troca na relação humana. Então, se eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu sempre trabalho com luz branca, porque eu acho que o espectro da luz branca, ela absorve, ela é inteligente, ela emana para o teu chakra aquilo que ele está precisando. Então, eu não fixo cores. Eu trabalho assim, para mim funciona dessa forma. Então, eu mentalizo o meu parachakra, uma luz, uma esfera branca, pulsando no meu cardíaco, e ao mesmo tempo
eu já tenho consciência de que a parte psicológica desse para-chakra, ele está ligada em eu melhorar minha relação humana, na minha troca, para que as minhas mamas estejam boas também, salutares. Eu já imagino um bem-estar de não guardar mágoas do passado de alguém. Eu observo isso em mim. Estou magoada com quem? Eu estou triste por alguma coisa? Pego os pulmões. Por que eu estou desanimada na minha vida? Pego a glândula timo. Então, eu faço essa varredura emocional e mental em mim. E pulso luz branca. Para eu compreender aquilo que eu estou sentindo. Aí eu passo para fazer a luz branca no chakra mesmo. Que aí é uma coisa de energizar direto os meus órgãos físicos dessa região cardíaca. Então, eu faço esse trabalho. Vou um por um. Luz branca. Mas fazendo esse trabalho interno. Porque senão, Helder, fica uma coisa decoreba, decorativa. Sim. Luz branca aqui, luz branca aqui, luz branca aqui. Sem conectar o sentimento e procurar uma autoleitura que é essencial, não é? Exato, aí que entra a autoobservação, reflexão. E a projeção astral é uma ferramenta maravilhosa para você se conhecer, porque como as suas emoções estão gravadas no seu psicossoma, seus pensamentos estão gravados no seu corpo mental, o que acontece quando você sai do corpo? Você fica de cara com quem você é. Então, se você não está legal, você se vê fora do corpo, você fala, nossa, olha como é que eu estou hoje. Você se vê ruim, você se vê no mau estado. E você tem a obrigação, a responsabilidade de, quando você voltar para o corpo, raciocinar, refletir, sentir por que você está daquela forma. Porque, às vezes, aqui, no dia a dia, você não consegue parar e ter lucidez para se perceber. Então, esse intercâmbio do que você se vê lá fora e traz isso para cá, não é só levar para lá quem você é, você traz de lá para cá também como você se viu lá. E aí esse intercâmbio é o tempo todo. Por isso que quando eu te falei, para mim não tem diferença o sair do corpo ou estar no corpo. As duas vidas para mim são um conjunto. E as pessoas às vezes não têm noção do quanto um pensamento é forte, é poderoso. O quanto a gente guarda qualquer coisa a nível sentimental e acha que não está nem aí para isso e guarda numa gaveta e esconde na nossa casa. Na hora que você sai do corpo... Na hora que você sai, fica 3 vezes ou 4 vezes mais e vai provocar uma falta de lucidez, não é? É porque é o plano das emoções, né? É um corpo emocional no plano das emoções. Intensifica tudo. E aí a gente percebe a magnitude de todo o nosso corpo de manifestação e o quanto não estamos aqui apenas por estar. Tudo tem um motivo, tudo tem uma leitura, uma razão, não é? Tudo é muito profundo, é muito infinito. Exato. E precisa dessa leitura. Eu vou ler aqui uma pergunta, Liliana. Daqui a um bocado vamos falar do livro, não é? Que você tem aí. Aqui ao lado pergunta: Liliane, quando exteriorizamos energia, essa energia é conduzida pelos nossos mentores até à nossa intenção, desculpem, ou essa energia pode ficar disponível pelas consciências que estejam próximas? Obrigada. Obrigada. Aqui ao lado. Aqui ao lado. Nome diferente. O que acontece? Muitas vezes eu já vi, né, eu aprendi, inclusive, isso com o Wagner, e depois comprovei nas minhas experiências, que quando você tem um foco, estou fazendo um trabalho de energia, de repente eu penso que eu quero que essa energia vá para minha filha que não está num bom momento, tá ali precisando de uma energia. Eu já percebi muitas vezes que essa energia que eu estou mandando para ela, de repente ela é desviada e vai para outro lugar, que talvez eu nem sei para onde vai, e às vezes eu consigo focar e saber para onde está indo. Então, o que eu faço hoje? Claro, eu continuo pensando, se minha filha estiver precisando de uma energia, a minha intenção vai nela. Eu envolvo ela numa grande esfera de luz, seja azul, dourada, branca, e penso que aconteça o melhor para ela. Porque eu não sei os bastidores da vida dela. Eu não sei o que ela precisa passar para aprender certas coisas. Então, eu estou dizendo minha filha, mas eu posso falar minha vizinha, meu amigo, não importa quem. Então, eu penso nessas pessoas em particulares, da minha família, meus amigos, as pessoas mais próximas, e aí eu estendo isso a toda a humanidade, estendo isso ao planeta, e sempre pensando que aconteça o melhor, porque eu já vi que não adianta você focar uma coisa só, que você pode até fazer isso, mas o amparador acaba pegando aquela carona na sua energia e desviando para quem eles, da onde eles estão, sabem quem mais está precisando.
Então, né, eu já perdi aquela coisa do controle, simplesmente eu emano luz, emano vida, emano sentimento, e que isso ocorre, que vá para quem precisa. É que a gente acha aqui no plano material que entendemos o que é realmente necessário. E é como no parquinho, nós somos as crianças, está no parquinho, não é? Então tem os adultos que estão a ver o parquinho e sabem o que realmente é importante, não é? Eu encaro dessa forma. A espiritualidade é muito reta nesse aspecto, não é? Como você falou, levou energia para quem, se calhar, naquela altura precisava mais, ou coisas que nos transcendem, e a gente tem a tendência de querer perceber tudo, em controlar, vez de né? Controlar, etiquetar, tudo isso. Verdade. Vou continuar a ver aqui se tem mais alguma coisa. O professor Guilherme Fal, que diz boa tarde a todos. Oi, boa tarde, professor. Foi um prazer enorme ter aqui o professor. A nossa live vai acontecer. Já andamos há 2 anos, Liliana, a falar, ainda não saiu a live. Vai sair. Caramba, Liliana Moura é Guilherme fera. Que é fera também. É fera, tem muita técnica aí no canal. Visitem lá o canal do professor Guilherme Fal, por favor. Muito bom também. Grata pelos esclarecimentos. E aqui o Igor. Agradeço. O nosso hábito queria ter controle de tudo. Pois é. Sim. Nós temos isso. Temos o domínio, né, sobre tudo. Liliane, fala aí do seu livro, Projeção Astral, Despertar da Consciência. Sim, esse é um livro que eu escrevi, na verdade, em 2012. O meu primeiro livro foi em 2008, que se chama Viajando nas Estrelas. Também vai ser agora publicado pela minha própria editora. Eu tenho uma editora junto com um grande amigo, meu sócio Luiz Fernando Iani, e nós decidimos relançar, na verdade, o meu livro. Ele foi lançado com A Vida e Consciência, na época, que era uma editora aqui no Brasil conhecida, e depois, agora, com essa nova editora em minhas mãos, acabei que nada melhor do que eu mesma lançar o livro na própria editora. Então, em 2012, eu fiz esse livro, Projeção Astral, acho que é aqui. Vou colocar aqui em destaque, espera aí, Liliane. Espera aí. Oh, não estou conseguindo, por quê? Não? Tem que conseguir. Caramba. Espera aí. Não sei por que não estou conseguindo. Espera aí. Acho que agora vai dar, agora vai. Agora vai. Então, tem esse livro aqui, né, uma capa belíssima, que seriam sonhos, né, oníricos, e aqui a experiência fora do corpo mesmo, cordão de prata e tudo mais. E ele agora foi relançado com essa nova edição, e o Viajando nas Estrelas também vai ser lançado agora esse mês, próximo mês, também na língua espanhola, os dois. Então, vocês podem encontrar esse livro tanto em e-book, na Amazon, na Kobo, na Apple, em todas as plataformas, como um livro impresso. Os portugueses ainda é um pouco difícil, né? Mas aqui no Brasil todo mundo consegue. E é um livro que fala, são 2 partes. A primeira parte sobre a experiência fora do corpo, todas as minhas experiências, a parte didática, e na segunda parte é sobre bioenergias e as percepções extrasensoriais também, como clarividência, telepatia, intuição, inspiração, como que isso ocorreu na minha vida, e a parte bioenergética também, que é estudo dos corpos, estudos da consciência, como é que a consciência cria seus veículos de manifestação, para ela se manifestar aqui no corpo físico. Por que ela cria corpos para se manifestar? Qual a razão? E o que sai do corpo, na verdade, né? O que sai? O que deixa meu corpo quando ele dorme? Então, eu faço toda uma parte de esclarecimento. Claro que sempre eu coloco, não como verdade, mas como uma especulação de experiências que eu fui tendo e fui nomeando naquilo que tenho como referência e filtro, né, e crença. A gente tenta desconstruir várias crenças para a gente poder escrever um livro. Não é fácil, porque o livro fica ali, né, o tempo todo que você escreveu está ali pronto. E depois a nossa cabeça abre e você descobre outras coisas. E talvez coisas que estejam aqui hoje estejam mudadas, mas por causa disso eu não vou escrever. Então, no próximo livro eu esclareço algumas coisas que a gente vai evoluindo e vai tendo mais experiências, mais abertura consciencial, para começar a ter um olhar diferente de outras coisas, do que vem para você, né, através dos estudos. Então, é um livro bacana, eu gosto muito dele. Muito bem, então eu recomendo aí,
Eu também tenho que conseguir ler aí o livro, arranjar o livro. Ah, e no site da Tesseractum, que é o site da nossa editora, tesseractumeditorial.com.br. Também pode fazer por lá também. Tem aí um curso também, Liliane, aqui em Portugal? Então, qual é o projeto aí? Eu vou dar um curso amanhã de percepções extrasensoriais, aí, para o pessoal de Portugal, no espaço Naturopatias, do Paulo Martins. E o link também está no meu Instagram e no meu site, lilianemoura.com.br. Amanhã, no fuso horário de Lisboa, que começa às 14, termina às 17. Aqui para o Brasil é das 10 às 13. Muito bem. Então, para a pessoa conseguir o curso, tem que ir lá ao Instagram, né? Ou no meu Instagram, ou direto no site do Naturopatias, ou no meu site também tem o link de inscrição. Muito bem, Liliane. Pronto, pessoal, já sabem. Vai agregar bastante, com toda a certeza. Todo mês eu faço curso aí com o Paulo Martins. É um espaço bem, bem bacaninho. Estamos a falar de uma pessoa que já tem muitos anos, né? Daquilo que compartilhou de experiência projetiva, traz todo um trabalho sério. Portanto, eu aconselho e recomendo. Eu acho que está bom, Liliane. Temos aqui 1h20, já trouxemos aí muita informação. Quem sabe futuramente vamos ter aí mais coisas. Vamos, claro. Obrigada, Elber. Espera aí que eu tenho aqui algo, só que agora ocorreu aqui uma situação. Ok. Tenho aqui, boa tarde a todos, diz a Samara. Liliane, o que fazer quando nos encontramos em catalepsia projetiva? A maioria das vezes me encontro neste estado com espíritos que não me deixam sair. O que fazer? Oi, Samara, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Essa realmente é uma ótima pergunta, porque a catalepsia projetiva ou paralisia noturna ou paralisia do sono gera muito medo mesmo nas pessoas, pelo fato de a gente estar acostumada a ter um movimento e quando você se vê paralisada, você sente que realmente algo está acontecendo, alguém não está deixando você sair do corpo, ou alguém está te mobilizando, e na verdade isso, na maioria das vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas na maioria das vezes isso é muita crença devido ao medo que nós temos desde a infância. Então isso acaba gerando referências erradas. Quando você se sente paralisada, não é que alguém está ali sobre você, não deixando você ter experiência. É um processo natural de desconexão do sistema nervoso físico dos meridianos ou nades energéticos, que é a cópia do sistema nervoso do dupletérico. Então, essa desconexão, como eu falei no início, a sua consciência desperta nesse momento e a mente, o cérebro, condicionado ao medo, acaba que formulando ideias erradas do que está acontecendo naquele local. A gente acha que tem um espírito te sufocando, um espírito querendo te deixar no corpo físico. Ah, mas eu vejo espíritos no meu quarto. Aí, o que você tem que fazer? Primeiro, sentir a energia, ter, nesse momento, um momento de apaziguar e aquietar você, tentar ficar calma, para você discernir, com bom senso, o que está chegando de energia para você, dessas entidades que estão ao seu lado. Porque, geralmente, quem quer tirar você do corpo são amparadores, tá? Os amigos espirituais, os irmãos mais, assim, com psicose, nessa parte de interferências negativas, eles sabem que você vai sair do corpo para trabalhar, para fazer algo salutar, algo bom, né? Então, às vezes, realmente tem interferências. Só que para você não gerar essa interferência, primeiro é se perceber por que eu estou atraindo também seres de interferências no meu quarto, nesse momento próximo a mim. Então, e aí entra um trabalho de autopercepção, de condicionamento mental, condicionamento emocional, para você, como é que você foi dormir, preocupada, ansiosa, brigou com alguém, não fez as pazes, já foi dormir, viu um filme de terror antes de dormir, leu alguma coisa negativa, começou a pensar coisas negativas. Tudo isso é um trabalho de observação, não para uma noite, mas para a vida toda, para você começar a gerar uma interferência positiva e não negativa. Agora, muitas vezes não é nada disso. É só o medo da paralisia que o cérebro codifica de outra forma que te gera isso. Então, o que você deve fazer nesse momento? Não tenha medo de sair do corpo. Mesmo que você tenha certeza que o que você está vendo é negativo, não tenha medo. Nessa hora, você apazigue sua mente. Tente, eu sei que é difícil, gente. Tenta, mas fica no automático depois, tá? Quando você vai praticando. Quando eu estou falando interferência negativa,
às vezes não é porque a pessoa também só está atraindo isso porque ela não está legal. Às vezes, pelo fato de você ser uma pessoa que trabalha para o bem dos outros, gera assédio também. É normal. Não que você está ruim, tá? Quantos assédios eu tive também, tenho. Então, nessa hora, o que eu faço? Eu trabalho de duas formas. Uma, eu quero sair do corpo e quero continuar. E outra, eu quero passar em termos de expansão áurica, expansão de quem eu sou. Eu me penso crescendo como um balão, nós chamamos de balonemã, inflação da sua própria aura, e coloco um sentimento de empatia, de compartilhamento de sentimento, de amor, de alegria, do que você quiser, de coisa boa, de bem-estar. E que tomara que acesse quem estiver no meu quarto. Se eles não quiserem receber essa energia, eles, sai pela parede e não voltam mais. Sim. Se o amparador estiver ali e fizer um trabalho em conjunto com você, aproveita para ajudá-los também. Então, de qualquer forma, eu não gostaria de perder essa experiência e me mexer e acordar. Eu não estou mais vendo ele, não tem ninguém no quarto. Não, você não está vendo, mas eles podem continuar ali. Então, por que não dar continuidade no trabalho de assistência? Por mais que eles não queiram, mas pelo menos você vai se aprimorando nessas saídas e vai perdendo medo. Daqui a pouco você está saindo fácil e nem percebendo essas interferências negativas. Engraçado que quem não conhece, quem tem o desconhecimento, não é, destas temáticas, tem medo e não quer ter catalepsia. Já o projetor lúcido, ele ora para ter mais, cada vez mais, eu quero ter catalepsia. Quando é que ela surge? Porque ela é uma alavanca, não é? É quase garantido. Comigo comigo e todo o projeto lúcido sabe que é só... Aliás, a minha primeira projeção astral, onde eu tinha, já sabia o que é que estava a vivenciar, porque quando era criança já acredito que já tinha, né? Todos nós, se calhar, mas não sabíamos o que era. Eu fiquei paralisado, né? Depois de um sonho, eu fiquei com catalepsia. Você imagina só, Liliane, quais foram as palavras, de quem foi as palavras que vieram à mente a dizer, Hélder, mantenha calma, porque isso é normal. Foi do Wagner Borges, do professor Wagner, que ele já dizia aquilo nos vídeos, né? Se quando tiver catalepsia, você mantenha calma. Então eu lembrei do Wagner falar isso, eu fiquei tranquilo, aí deslizei para o lado esquerdo e tive aí o desdobramento. Portanto, muito bacana. Quando nós temos conhecimento, porque o conhecimento, o medo é o medo do desconhecido, não é? Claro, claro. Quando nós começamos a aprimorar, a perceber que isto faz parte, que é algo natural, que todos nós temos um sistema energético e que esse sistema energético cria estados alterados, nós entramos em estados alterados de consciência e tudo isso ocorre, é natural. É natural. Claro. Não tem nada de... As pessoas criam... Pronto, é normal, o ser humano tem essa tendência. Até mesmo nos filmes, não sei se a Liliane já viu algum filme que aborda o tema da projeção astral. Sim. Tem sempre ali um lado que é verdadeiro, mas também tem coisas que não acontecem. Eu vi um filme que mostrava uma troca, o espírito depois entrou no corpo da outra pessoa que estava a dormir ao lado. Isso é completamente fantasia, isso não ocorre. Não tem. Tem, claro, a parte de, vamos dizer, psicofonia projetiva, né? Da mesma forma que ocorre aqui em centros espíritas, que o médium acopla, né, com o espírito, e o espírito fala através do médium, nenhum espírito entra no seu corpo, ele simplesmente acopla a aura dele na sua aura e passa todas as sensações. Também existe a mediunidade extrafísica, onde você também pode acoplar um espírito mais sutil que você e você psicofonar extrafisicamente. Isso ocorre também, mas também não entra dentro de espírito, não entra no seu corpo enquanto você está dormindo, não tem nada disso, gente. Você acredita que algum dia vamos ver filmes que abordem o projeção astral de forma séria? Acredito. Eu também acredito. Estou ansioso que isso comece a acontecer. Se não tiver filmes, Hélder, vamos tentar fazer um documentário bem legal. Tem um documentário que nós fizemos, na verdade, a Natália Venezzi, que é da Espanha, chama Los Voladores. Já ouvi falar, já. Então, eu, Wagner, o Saulo, a Meire, o Cabral, o Moisés, a Nancy, o Wagner da Nancy Trevelato, todos nós participamos, a gente faz as entrevistas, e é um filme bem legal, um documentário muito bacana feito por ela. Já que estamos falando de filmes, Liliane, tem algum filme assim espiritualista que você goste muito? Olha, Hélder, foram muitos filmes que eu assisti, que eu vi, mas assim, um filme que mais se aproxima sobre o que é espiritualidade em termos de
que a gente vivencia mesmo, né? No plano espiritual, é aquele filme antigo, Amor Além da Vida. Caramba, é com o Robin Williams, era esse que eu ia falar a seguir. Eu ia falar que esse é o meu favorito. É um filme que é um romance, um filme assim, né, bem hollywoodiano e tal, mas é uma coisa que ele se aproxima no que a gente vê fora do corpo. Então é bem legal, assim. Tem toda aquela... Não lembro. Aquela parte de gerada, não é? Da pessoa que desencarna e está lá, mas tudo o que está a ver é ainda fragmentos do que ela está presa naquele pensamento. Cria isso. E está presa no looping dela, né? No looping Essa dela. parte é muito importante, principalmente quando a esposa dele morre e está no plano espiritual mais denso, e o amparador fala para ele, você vai resgatá-la, mas cuidado para não ficar muito tempo e se envolver com o looping dela. E isso acontece muito, Helder. Os espíritos que estão aqui na camada paratroposférica do planeta, que em psicose pós-mortem, estão nesse looping constante. Na conta que eu tenho que pagar, no inventário que a minha família não fez, naquela coisa que eles se perdem dentro. E é aí que entra o projetor astral, para fazer assistência em conjunto com o amparador. Então, projeção astral não é turismo astral. Você pode até querer ir para pirâmide, para o Egito, vai para onde você quiser, mas o objetivo é um autoconhecimento e assistência extrafísica, né? Para mim, isso é o mais importante. E também tem um lance lá no filme, Liliane, que é, ele está falando com o filho, está tendo interação com o familiar, só que estão com outra forma. Outra forma. E quando ele percebe, tem aquele lance sentimental, e isso faz a gente pensar o seguinte, quantos de nós estamos a querer ver um familiar já desencarnado, mas estamos apegados à forma com a qual conhecemos. Mas não é a forma, é a vibração, é a energia que está ali, a consciência. Não tanto a forma. Eu adorei isso no filme também. E além disso, você falou isso muito bom da forma de energia, né? Eu tive uma experiência onde eu fui abduzida extrafisicamente e um extraterrestre, na hora que ele me tirou desse tubo de luz que nós conhecemos como Chandra, ele me levou num espelho e tirou de mim uma máscara de gesso e falou, olha quem você é. E na hora que eu me vi no espelho, era uma bola de luz. Não tinha boca, não tinha nariz, não tinha cabelo, não tinha nada. Então, assim, nós somos isso, né? Nós somos isso. Muito bom. Vou ler aqui os últimos comentários. Rachel Macedo, querida Rachel, boa tarde, cheguei agora, good vibes. Obrigada. Vamos ver aqui. A Anabela disse, eu vi esse documentário, muito bom. Aquele documentário que você falou, voadores. E pronto, Liliane, já temos 1h30, não vou tomar mais do seu tempo. Temos aqui uma perguntinha do Júlio, espera. Perguntinha, Júlio diz assim, Liliane, em seus contactos com extraterrestres, você já teve alguma evidência que pareça indicar que alguns sejam descendentes de terráqueos do futuro, viajando de volta no tempo? Olha, Júlio, na verdade existe, né? Existe uma ideia de que tem seres que estão num tempo diferente do nosso, né? Que seriam descendentes de nós mesmos e talvez até nós mesmos num futuro, olhando para nós mesmos e tentando nos dar dicas do futuro. Mas não há comprovações, né? Mas eu conheço pessoas que acreditam nisso, que possa existir essa possibilidade, porque pensa comigo, o que a gente conhece sobre o tempo? Nada, né? Tudo bem, o mais importante para nós aqui é agora. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Estou falando com vocês. Temos acessos às outras realidades? Podemos ter. Existem outros tempos? Ou não existe o tempo? Passado, presente e futuro é tudo ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro está condicionado a uma linha linear, na verdade, né? Do começo, meio e fim. Então, existe de tudo nessa vida, né? No universo. Possibilidades, tecnologias, então, formas de ver diferentes. Pode existir tudo isso. Eu até acredito que exista. Até acredito que nós podemos viver temos descendentes de nós mesmos como terráqueos, lá em, sei lá, Vega 5, Alfa Centauro, Pleiades, não importa o planeta, e que estejam nos observando como os nossos descendentes. Pode ser sim, né? A gente teria uma herança cósmica aí para pesquisar. E eu faço também essas pesquisas, eu gosto disso. Mas o mais importante ainda é o que você faz aqui agora.
O mais importante é como é que você está vivenciando aqui. Você pode até trabalhar e pesquisar essas coisas, mas nunca perder o pé no chão, nunca perder o foco na sua vida aqui, porque se você está aqui, é para estar aqui. A gente pode ter, né, captar muitas coisas, mas nunca perder os pés no chão. E tem outra coisa, sempre se permite, Liliana, eu dar aqui também a minha opinião, tem outra coisa muito importante, que é, no meio de todas essas possibilidades infinitas, só existirá uma vez o Heller, que está aqui, embora a consciência continue, a gente sabe, mas o Heller só existirá esta vez, a Liliana, o Júlio, todas as pessoas que acompanham aqui o chat, só existirão, esta é uma experiência única, dentro da nossa infinitude, da consciência, mas é uma experiência única, por isso a gente tem que tentar ao máximo ser grato. Eu fiz uma live aí na semana passada, eu fiquei muito emocionado porque eu, de repente, envolvi-me numa meditação na energia da gratidão. Quando a gente percebe que somos mais do que estamos a experienciar aqui, é maravilhoso. E pronto, Liliana, agradeço imenso esta live, foi muito boa, superou as minhas expectativas. É como eu digo, espero um dia voltarmos a trocar informações e a trazer assim conteúdo. Está bem? Pronto, pessoal. Eu agradeço muito a todos vocês. Obrigada, Rachel. Obrigada a todos vocês que assistiram. E eu deixo uma coisinha assim, só para complementar o que o Júlio falou. Como você também falou, Helder, pode existir milhares de Lilianes aí em várias camadas de realidades diferentes, né? Então, se existe ou não, como você falou, essa Liliane aqui tem que dar o melhor dela e reverberar aí isso para as outras Lilianes. Mas eu não tenho consciência de quem são as outras, então eu tenho consciência dessa aqui agora que estou conversando com vocês. Sim. Então, eu vou fazer o meu melhor nesse momento presente. E é isso aí, eu agradeço muito a presença de vocês, as perguntas foram maravilhosas. Helder, sua presença também, sua amizade, esse novo encontro da gente foi muito rico. Para mim, eu espero que a gente possa ainda conversar muito. Agradeço ao Diego, Wagner, por essa possibilidade também, essa apresentação. Foi muito bacana participar. Obrigado, fico muito lisonjeado. Últimos comentários, aqui o Igor Ventura diz tão bom que passou rápido demais. Pois é. O que é bom passa rápido. Sidney, obrigado a todos. Obrigada, Sidney. Nosso querido Júlio, parabéns e obrigado, Helder e Liliana, adorei. Nós também adoramos a vossa presença. Obrigada, e beijinhos, Liliana, diz aqui a Sidney. Beijinhos. E pronto, pessoal, vou-me despedir. Liliana, gratidão, namasté. Gratidão também, namasté para você. Continuo com essa visão que você tem, que é pé no chão. Eu gosto muito de trabalhar a espiritualidade com esse foco e com essa maneira de encarar as coisas. E é essa espiritualidade que eu acredito e é por essa espiritualidade que eu tenho este projeto e já conheci tanta gente maravilhosa e agora é um caminho sem volta. É isso mesmo. Bacana. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Bom dia aí. Aí já não é bom dia, é boa tarde também. É. Boa tarde. Boa tarde.